Oi, Prof. Chay, tudo bem? Nós estamos aqui para falar do texto de Maria Carolina Fortes, que fala sobre teorias da educação. Qual teoria da educação fundamenta meu cotidiano docente? Então, ela começa a falar que o sujeito se distingue da pessoa por meio dos aspectos históricos, sociais e culturais, e também dos outros animais. Ou seja, a pessoa que é educada, que tem um processo de educação, ela vai constituir de processos históricos, sociais e culturais, vai se constituir como pessoa e não mais como sujeito. E a educação começa a partir dos lugares que frequentamos e das pessoas que nos relacionamos. E isso vai mudando o nosso sujeito até que a gente se torne uma pessoa. O texto fala que nós podemos ser educados em qualquer lugar que nós vamos, na rua, na igreja, em qualquer lugar. Mas a escola é que surge como um lugar para transmitir realmente o conhecimento, ela surge como uma instituição. E também para passar valores morais que vão conduzir o homem a se tornar um modelo perfeito para se adaptar à sociedade. Assim, a autora destaca que a sociedade e o indivíduo são dois padrões indissociáveis e que cada indivíduo se torna do jeito que é a partir dos padrões sociais que foi submetido. Bom, então agora eu vou falar sobre a segunda seção do artigo, que é sobre as concepções pedagógicas e a educação escolar. A autora inicia com uma citação de João Mosqueira, onde ele fala que o ambiente é o marco, mas o homem é a figura, e esta é singular, diversificada, única. Então, nessa perspectiva de pensar a educação voltada para a singularidade humana, se faz necessário a compreensão das concepções que constituem esses espaços formativos. Os termos educação e pedagogia estão constantemente no cotidiano das escolas. Só que o que acontece é que muitas vezes elas não são compreendidas, e isso acaba gerando confusões teóricas e, consequentemente, impedindo uma leitura clara da educação, da realidade educacional. Então, segundo Cabanas, 2002, historicamente vem se cometendo um erro grave ao dizer que a ciência da educação é o mesmo que pedagogia, pois apresentam bases epistemológicas opostas. Portanto, uma não substitui a outra. E na perspectiva de desfazer esse engano, segundo o mesmo autor, surge o que chamamos de teoria da educação, que nada mais é do que a própria pedagogia como ciência. Então, assim pode-se dizer que as teorias da educação são constituídas por concepções pedagógicas que estabelecem relações com as ideias pedagógicas. Então, desta forma, as teorias da educação são entendidas não em si mesmas, mas na forma como elas se entrelaçam no movimento real da educação, orientando e constituindo a própria substância da prática educativa. Portanto, a teoria da educação ela é um fenômeno epistêmico que emana da experiência humana. Nesse sentido, pode-se dizer que o olhar do pesquisador, do professor, ele vai se entrelaçando com as teorias historicamente construídas e assim vão embasando a construção das práticas pedagógicas que constituem a educação escolar e talvez a constituição de novas teorias. Então, esse processo de construção ele é histórico, social e, ao mesmo tempo, que é constitutivo de identidades. Então, o professor, enquanto pessoa, se constitui na interação que tem com o seu meio e nas mediações que por ele são propiciadas. Essas mediações elas vão imprimindo crenças, desejos que refletem nas suas atitudes pedagógicas. Então, nesse sentido, as teorias da educação são constitutivas das pessoas e de sua forma de estar no mundo. Então, por isso que é de grande responsabilidade dos educadores realizarem escolhas em relação às teorias que embasam suas práticas. Então, segundo a autora, ela acredita e busca contribuir, através das suas práticas pedagógicas docentes, para que a educação escolar possa se voltar para o homem, numa compreensão de totalidade humanizadora, capaz de romper com a escola do silêncio,
compreendida como agrupamento de seres humanos, pessoas apáticas, tábulas rasas, que se colocam como receptores do conhecimento detido pelos professores. Então, assim, a ideia é de construir uma escola que haja diálogo, onde todos são reconhecidos, não em sua individualidade, mas em sua singularidade. Uma escola em que cada aluno seja respeitado de sua maneira e possa expressar os seus desejos, e neles também as suas potencialidades. Uma escola que desenvolva o ouvir, o falar, o comunicar. Uma escola que desenvolva o compromisso de ir além. E assim como cita a Fazenda, uma escola que vá além do que os livros falam, além das possibilidades que lhes são oferecidas e além dos problemas mais conhecidos. Então agora eu passo a palavra para a Josi, que vai analisar as contribuições dessa teoria dentro da perspectiva da educação contemporânea. Olá, eu vou dar continuidade então ao que a Jaque já havia comentado. Então, eu vou falando um pouquinho a respeito das contribuições dessa teoria na perspectiva da educação contemporânea. A autora, em seu artigo, ela cita então Vygotsky e alguns autores. Rego e Vygotsky, então, eles aparecem afirmando que o meio social é determinante para o desenvolvimento humano e que isso acontece fundamentalmente pela aprendizagem da linguagem, que ocorre através da imitação. Assim, concebe o homem como um ser histórico e produto de um conjunto de relações sociais. Do ponto de vista da aprendizagem, a importância dos estudos de Vygotsky são inquestionáveis, pois ele critica as teorias que separam a aprendizagem do desenvolvimento. Na abordagem, então, vygotskiana, o homem ele é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações que acontecem em determinada cultura. O que ocorre não é uma somatória de fatores inatos e adquiridos, e sim através de uma interação dialética que se dá desde o nascimento entre o ser humano e o meio social e cultural em que ele está inserido. Vygotsky não nega que exista diferença entre os indivíduos que estejam predispostos a algumas atividades do que outros, em razão do fator físico ou genético. Contudo, não entende que essa diferença entre os indivíduos ela seja determinante para a aprendizagem. Ele discorda também da visão ambientalista, pois, para ele, o indivíduo não é resultado de um determinismo cultural, ou seja, ele não é um receptáculo vazio, um ser passivo que só reage frente às pressões do meio, e sim um sujeito que realiza uma atividade organizadora na sua interação com o mundo, capaz, inclusive, de renovar a sua própria cultura. Assim, então, compreendendo a importância dessa teoria para a educação escolar como articuladora de práticas pedagógicas emancipadoras, cabe considerar que ela aponta para uma necessidade de uma mudança na postura do professor, onde, então, ele passa a ser um professor transmissor para um professor provocador de desafios. Ele exerce, então, o papel daquele que, detendo mais experiência, funciona intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento, atuando como elemento de intervenção, de ajuda, interferindo no desenvolvimento dos seus alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. Então, na sequência, a Maria ela vai trazer as principais conclusões apontadas pela autora. Como conclusão do texto lido, nós vimos que as concepções assumidas no texto
é um dos fios que compõe o primeiro nó na perspectiva de poder tecer uma teia, a educação e a formação enquanto docente, e que reconfigura a cada fio tecido e tem como pressuposto a fluidez e o caráter provisório do conhecimento, isto é, nunca pronto, mansinho em processo. Mas esse processo não é constituído das práticas pedagógicas na grande maioria das escolas, pois há muitas escolas carentes de processos reflexivos. Então, precisamos avançar no que se refere a processos formativos dos espaços escolares e de uma formação continuada, pautada na reflexão teórica. E, segundo Mosqueira, ele nos diz que as teorias devem ser problematizadas para que se fortaleçam, pois toda teoria é incompleta em si e deve produzir críticas e também acrescenta que as teorias não são exclusivas, mas sim complementares.